Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos hoje para o nosso segundo vídeo do meu estágio de extensão, que tem por título Desigualdade de Gênero, Raça e Etnia. No vídeo anterior, a gente falou sobre desigualdade, o conceito de desigualdade segundo Karl Marx, o conceito de desigualdade social segundo Weber. A gente falou também a diferença entre desigualdade social e diferença social, e também sobre estratificação social e a possibilidade de mobilização vertical e horizontal, né? Hoje vamos falar sobre relações sociais de gênero, tá? E para falar sobre essas relações, é preciso saber que discutir gênero, raça e etnia está ligado completamente ao combate às desigualdades sociais. E a gente vai entender o porquê. Falando sobre o gênero, sobre o que é gênero. O gênero, ele não está ligado ao sexo, certo? Gênero não é uma coisa, um fenômeno da natureza. Não, o gênero, ele não é natural. O gênero, ele é cultural. O gênero, ele é construído socialmente, construído culturalmente, certo? Precisamos entender que o gênero não é biológico, certo? E para falar sobre essa diferença de gênero, o que é gênero, essa desigualdade de gênero, a gente vai precisar falar sobre assuntos que são um pouco polêmicos, né? Que dividem opiniões. Eu vou ler um pouco desse parágrafo do livro para vocês. Ao longo do último século, acompanhamos algumas transformações nos costumes, nas normas sociais e nos valores relacionados à masculinidade e à feminilidade. Muitas delas estão relacionadas a reivindicações por parte das mulheres de mais igualdade social, conquistas como o direito à educação superior, acesso aos mesmos postos de trabalho e paridade salarial, não é? Que, infelizmente, as mulheres, né, continuam ganhando menos que os homens, não é? Igualdade política, que foi o direito ao voto, e criminalização da violência doméstica. Foram construídos pelo movimento organizado de mulheres, hoje conhecido como o movimento feminista, tá? Fazendo um link histórico aqui, a gente volta, como no outro vídeo, para aquelas revoluções que eu falei para vocês, a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Bom, muitas mulheres participaram dessas revoluções intelectualmente e também na linha de frente dessas revoluções, na linha de frente mesmo. E essa revolução, o que ela queria? Ela queria proporcionar dignidade ao homem, não é? Eles tinham princípios. Vocês lembram que eu falei sobre dignidade? Eles queriam que os direitos fossem para todos os homens e que os homens tivessem a possibilidade de ter os meios de produção, né? E as mulheres, elas também queriam esses direitos, então elas lutaram junto com os homens para conseguir esses direitos. E quando tudo isso acabou e eles conseguiram os direitos, as mulheres, elas não foi exatamente como elas pensaram que seria, porque na verdade os direitos ficaram somente com os homens, certo? E as mulheres tiveram que lutar muito mais, e até hoje nós temos ainda que lutar por certos direitos que nos são negados. Ainda temos direitos negados na sociedade, certo? Essas mulheres,
lá voltando, depois das revoluções, tiveram mulheres que contribuíram intelectualmente, escrevendo, mas isso não adiantou de nada. Então elas foram simplesmente ridicularizadas. Foi muito difícil mesmo conseguir um espaço, conseguir ter voz, ter vez. E essa contextualização histórica, ela é muito grande. São muitos nomes de mulheres importantes, certo? Que contribuíram para que hoje a gente pudesse votar, para que hoje a gente pudesse trabalhar, tá? E foi uma difusão de militância política, né? As mulheres, elas tiveram que gritar pelos seus direitos. Algumas tiveram que morrer por esses direitos, certo? As feministas, em seus diversos movimentos, ocuparam também o espaço acadêmico em busca de inspiração teórica e de legitimidade social para suas ações. Além disso, foram igualmente marcantes nos últimos 50 anos as mudanças no campo da sexualidade, né? Tais como a separação entre a atividade sexual e a reprodução, que é possibilitada pelas tecnologias contraceptivas, a despatologização da homossexualidade, o que seria isso, né? Antigamente se pensava que ser homossexual, você gostar de uma pessoa do mesmo sexo, seria um problema patológico, seria uma doença, né? Bom, o que não mudou muito, né? É só lembrar, alguns anos atrás, tínhamos aí um homem, deputado, que insistia numa cura gay. Então, isso não mudou muito, né? Ainda é visto como doença. Enfim. A proliferação das mobilizações coletivas em prol da liberdade de expressão e da orientação sexual e o advento da epidemia da AIDS, todas essas transformações históricas influenciam decisivamente as relações de gênero, tá? Aí, voltando aqui à questão de gênero. Gênero seria o quê? Gênero é como o ser humano, em toda a sua subjetividade, ele se identifica. Não tem a ver com sexualidade. Quero dizer, não tem a ver com a questão de eu ser mulher e gostar de outras mulheres, ou eu ser homem e gostar de outros homens. Tem a ver de como eu me enxergo no mundo, a minha subjetividade, em todos os meus comportamentos. Se eu lhe pareço mulher, mas não me identifico com o meu corpo, eu não sou uma mulher por dentro. Essa é a questão, toda essa subjetividade do ser humano, que é complexa demais e não pode ser limitada a uma coisa ou outra, certo? Então, essa questão de gênero tem mais a ver com identidade, não somente com a sexualidade, tá? Então, quando que voltando a falar sobre o feminismo, quando é que esse feminismo, ele foi, essa preocupação foi tomada a consciência dessa preocupação, né? Foi quando tomou-se consciência da posição da mulher, da posição subalterna da mulher, né? Porque
vivemos num regime patriarcal, onde o homem, ele é um ser superior, ele é superior à mulher, certo? E como é que são elaboradas as explicações sociológicas para essa desigualdade, né? Bom, é porque estruturalmente existe a dominação masculina, não é? Existe essa diferença entre masculino e feminino. E essa dominação masculina, ela é estruturante da vida em sociedade, tá? E o livro vai trazer, em estudos sobre mulheres, uma discussão sobre a condição feminina, né? E ela tem a sua origem na teoria evolucionista, essa condição. Em especial nas elaborações de Morgan e posteriormente de Engels, sobre família e diferenciação sexual. Porque para esses autores, as formas de família e as relações entre homens e mulheres se transformam ao longo da história, seguindo etapas evolutivas. Engels argumenta que a submissão das mulheres aos homens é constitutiva do modo de produção capitalista e ela só vai deixar de existir se o modo de produção capitalista também deixar de existir. Então, para Engels é o seguinte: enquanto ou estivermos num sistema capitalista, haverá essa desigualdade entre homens e mulheres. E só vai desaparecer quando o sistema capitalista desaparecer também. Tá? Para o autor, houve um tempo em que mulheres governavam a vida em sociedade, em virtude do poder que tinham sobre a procriação. Então, como era a mulher que dava a luz, que procriava, ela tinha um poder. Essa época dizem que era uma época do matriarcado. Dizem que existiu o matriarcado. Engels, por exemplo. Mas agora nós vivemos no sistema capitalista. E com ele, o patriarcado, onde o homem é o superior, tá? Esse domínio feminino entrou em crise, segundo Engels, com o surgimento da propriedade privada e do modelo de família patriarcal, como eu havia falado. Essa teoria embasou várias das críticas à condição natural de inferioridade da mulher em relação ao homem e fez prosperar os estudos sobre as condições sociais de opressão feminina. Bom, além de Engels, eu preciso falar da Simone de Beauvoir, tá? Francesa, em 49, quando ela publicou O Segundo Sexo, tá? Quando ela diz que a gente não nasce mulher, torna-se mulher. Então, o que eu entendo sobre essa célebre frase de Beauvoir? Quando ela diz que a gente não nasce mulher, a gente torna-se mulher, é porque justamente isso, a gente não nasce, mas através da nossa cultura, a gente absorve o que uma mulher tem que fazer, como uma mulher tem que se comportar, o que uma mulher precisa fazer para ser aceita socialmente na nossa sociedade patriarcal. Então, alguns costumes a gente não tem, porque eles são papéis dos homens e nós mulheres temos papéis diferentes dos papéis dos homens. É assim que se acredita no sistema que a gente vive, certo? Então, nesse sentido, a desigualdade entre homens e mulheres não pode ser pensada como algo que nasce com os indivíduos. Não nasce, não é natural. É construído culturalmente, é construído socialmente.
Então, teve uma antropóloga, que isso é muitíssimo interessante, para refutar essa questão de que você nasce mulher e você tem que desenvolver certos comportamentos, certo? É uma americana, antropóloga, Margaret Mead, publicou sua tese sobre a inexistência de uma relação entre o sexo biológico, aquele do nosso nascimento, e o temperamento do indivíduo. E ela usou que ela fez um estudo com 3 grupos culturais diferentes. E veja como é muito interessante, muito interessante. Entre os grupos pesquisados estavam os Arapesh, os Arapeshes da montanha, tá? Cujo temperamento de homens e mulheres eram igualmente dóceis. Os Arapeshes, tanto os homens como as mulheres, eles eram dóceis. Eles cuidavam com muito amor e carinho dos filhos, das crianças, certo? E esse comportamento de ser dócil, de ser amoroso, de ser sentimental, é um comportamento que a gente atribui a mulheres, não a homens, não é? Afinal, homem não chora, não é? Não é assim? Se você vê, cansei de ver meninos chorando e professoras mesmo chegam a dizer: ah, mas peraí, não chora não, homem não chora não, que feio. Reprimindo os sentimentos dele, porque é cultural nosso, reprimir sentimentos masculinos. O macho, ele não pode ser desse jeito. O homem, ele tem que ser duro, ele tem que ser aquele que é o provedor, um guerreiro, não é? Então ele precisa ser incisivo, precisa ser grosso, né? O homem, o hétero top das galáxias. Enfim, mas os Arapesh da montanha, tanto homens como mulheres, eles são dóceis com as crianças e são carinhosos, tá? O segundo são os povos Mundgumor. Eu não sei se é assim que se fala, Mundgumor. Os Arapestes da montanha eram os carinhosos. Os Mundgumor, tanto homens quanto mulheres, eram extremamente agressivos e belicosos, não havendo espaço na sua cultura para manifestações de carinho e afeto. Esse povo eram o oposto a os Arapestes, certo? Enquanto eles eram carinhosos, eles não demonstravam carinho nem pelos filhos. Pelo contrário, eles não gostavam de ter filhos. E as crianças eram, inclusive, vendidas, tá? Como reféns para troca. Eles trocavam as crianças por outros prisioneiros. Então, homens e mulheres eram assim, tá? Só queriam saber de batalha, de guerras. Não tinha esse carinho, não tinha essa... Não eram dóceis como os Arapeshes. E esse comportamento de quem é? Muito bem, muito bem, muito bem. Um comportamento masculino, um comportamento que a gente atribui ao macho, mas que lá as mulheres tinham esse comportamento, ok? E o terceiro grupo pesquisado pela autora, a semelhança da nossa sociedade, apresentava uma diferenciação de temperamentos relacionados ao sexo. Eles eram mais semelhantes à nossa sociedade. Porém, o seguinte, os homens desses povos do terceiro, essa tribo aqui, o homem é a Chambuli, tá? Então, os Arapeshes foram os primeiros, Mundugmor são os segundos, e os Chambulis são os terceiros. Mas o Chambuli, que é o que se assemelha mais à nossa sociedade, ele tem uma inversão aí. Por que ele tem essa inversão? Porque o comportamento
que a gente atribui na nossa sociedade ao homem, é a mulher quem tem. E o que a gente atribui à mulher é o homem que tem. O homem nessa tribo, esse povo Chambuli, ele é quem fica em casa cuidando dos filhinhos, enquanto a mãe, que tem uma relação mais ativa, a produção dos meios de subsistência. Eles são mais vaidosos, as mulheres são mais práticas. Os homens são os vaidosos, as mulheres são mais práticas. Elas que gostam de guerras, elas que gostam de promover, elas que são as provedoras de suas famílias. Enquanto os homens estão em casa, super dóceis com seus filhos, cuidando dos seus filhos. Onde é que essa mulher quer chegar com isso? Pois bem, essa antropóloga americana, ela quer mostrar o quê? Que é tudo construído. Porque se não fosse construído, se fosse algo biológico, então todos teriam os mesmos comportamentos, não é? Mas não, cada povo, cada cultura tem um comportamento diferente. E isso muda ao longo dos séculos, né? Então, tudo que a gente atribui na nossa sociedade a comportamentos que são masculinos e tudo que a gente contribui, que a gente acredita que seja comportamentos femininos, são variantes, tá? Variantes nas outras culturas. Essa é o X da questão dessas relações de gênero, do que é um gênero. Esses comportamentos que a gente precisa ter, na realidade a gente precisa ter, né? Porque a gente aprende desde que nasce que tem que ser assim, senão você não vai ser bem visto na sociedade, certo? Mas a mulher, em diferentes povos, elas têm comportamentos diferentes. E você pode me desmentir, mas pesquise primeiro, tá? Eu posso mandar um vídeo para você, você fala nos comentários e a gente vai trocando informações. Não, mas eu não acho que seja assim. Você tem total direito de discordar de mim, tá? Mas apresenta aqui provas do que você está falando para que a gente possa discutir legal, tá certo? Bom, continuando aqui. Todos esses elementos inspiraram a realização do curso As Mulheres sob a Perspectiva de uma Transcultura, tá? No início da década de 1970, o qual resultou na redação de uma coletânea de artigos antropológicos sobre a opressão das mulheres, intitulada A Mulher, a Cultura e a Sociedade, organizados pelas autoras Michele Rosaldo e Louise Lampere. Seu principal propósito era pensar a universalidade da condição de opressão feminina, bem como as razões pelas quais as desigualdades entre os sexos se instauravam nas diferentes sociedades, tá? Então, o objetivo de todo esse trabalho científico, porque isso é a mulher na ciência, isso aqui não é achismo, não. Isso aqui foram mulheres que estudaram muito, pesquisaram muito e tem embasamento para falar o que estão falando, tá? Não é mimimi, não, tá? Então, o propósito maior disso era refutar aquela explicação tão conhecida por nós, que a mulher é o quê? É um sexo frágil, que são essa inferioridade da mulher, ela é resultado de características biológicas. Isso é um absurdo, e elas provaram isso. A americana antropóloga da pesquisa dos povos, ela provou, ela conseguiu dados, eles são povos,
tá? Que são diferentes. As mulheres têm uma força dos homens também, tá? Mas não, eu não preciso levar um caminhão com 20 quilos de cimento para mostrar que eu posso também ter direito na sociedade, ok? Vamos lá. Mas a gente tem que entender uma coisa. Que não é só a nossa cultura que inferioriza as mulheres, tá? Essa antropóloga aqui, a Rosaldo, por meio de uma revisão crítica dos estudos antropológicos em sociedades não ocidentais, tá? Nós somos de sociedades ocidentais. Mas ela estava fazendo uma revisão crítica sobre as não ocidentais, tá? Constata que em todos os povos, em maior ou menor medida, tá? Os homens desempenham papéis de maior valor cultural e detêm sempre alguma autoridade sobre as mulheres. Não são só aqui no nosso sistema, no Ocidente, que temos esse problema de desigualdade. Não é. Não é mesmo, tá? Então, elas buscavam uma resposta para essa diferenciação universal, né? Porque não é só em um lugar e outros não. É um problema universal, tá? Essa diferenciação dos papéis sexuais. E ela, a autora propõe uma explicação embasada na hierarquização social do espaço ocupado em diferentes sociedades por homens e mulheres, tá? Segundo ela, em virtude do seu papel de mãe, a mulher estaria mais relacionada à esfera doméstica, enquanto o homem possuiria uma participação mais efetiva na esfera pública. Nesse sentido, os homens são mais valorizados socialmente, porque se ocupam de uma esfera social relacionada ao poder e à autoridade. Os exemplos etnográficos apresentados servem também para relativizar a divisão entre o doméstico e o público. E a gente pode pensar sobre isso quando a gente nasce, mulheres, nós mulheres, o que nos é passado desde de menininha? Quais são as brincadeiras que a gente tem? Quais são os brinquedos que nossos pais nos compram? Eu sou de 1989, tá? Então, o que me era comprado eram bonecas. Acredito que você também, né? Então, a gente é socialmente construída para ser a mamãe, não é? Naquele ambiente doméstico. A gente não tem mais tantas possibilidades quanto os homens têm, os meninos têm. Um menino, para ele é dado múltiplas oportunidades que não seja na esfera doméstica, que não seja dentro de casa. É por isso que a gente tem tanto homem que não sabe passar o pano na casa, né? Que precisa de uma segunda mãe e acha que a esposa é a segunda mãe. Veja só que esses problemas eles começam a virar uma bola de neve. Vamos refletir sobre isso. Quando o homem nasce e a mamãezinha dele, o papaizinho dele, dá para ele diversas possibilidades que não dentro de casa, aquele menino que o pai não deixa lavar uma louça, aquele menino que, se tem irmãs, quem faz as coisas é a irmã, que a mãe faz tudo para ele. Ele tende o quê? A procurar uma mulher que seja como a mãe dele, que faça essas coisas para ele. E quando não faz, o que acontece? Bom, pode acontecer muita coisa. E pode ter uma consequência extrema, certo? Voltando aos papéis sociais da mulher. O que a gente tem, o que nos é oferecido
É uma boneca para que a gente já aprenda com quem? Com as pessoas mais velhas, a nossa mãe, as nossas avós, como que uma mulher deve se comportar para quem? Para o futuro marido. Então ela já vem com a bonequinha e brinca de casinha, porque um dia ela vai ter uma filhinha, e um dia ela vai ter uma casinha, e um maridinho, e a vida perfeitinha, tá? E é assim que a gente é ensinado. E o homem, ele tem aquela possibilidade de ser o quê? Um astronauta, mas você pode ser... Ele tem vários brinquedos, ele tem espada para brincar de guerreiro, porque menino é guerreiro, né? O homem, ele tem esse papel de proteção, o que também acarreta problemas, sabe? A questão do homem não poder chorar, que eu falei há um tempo, no meio do vídeo aqui, o homem não pode chorar, o homem tem que ser o provedor. Isso também causa, deve causar um peso, um problema para esse homem, que ele precisa suprir a expectativa social sobre ele. Então, esse patriarcado não é bom, não só para as mulheres, mas principalmente para elas, tá? Mas nem para os homens é bom, tá? Essa expectativa do que nós temos que ser e do que nós não temos que ser, ela não faz bem para absolutamente ninguém, se você pensar mesmo nisso. Eu dei um conceito de gênero no início do vídeo, mas foi um conceito aprendido, certo? E eu gostaria de deixar um conceito realmente, um conceito de uma antropóloga feminista, Gayle Rubin, em 1975, tá? E ela é uma das definições mais importantes, tá bom? Então, o que ela diz? O sistema sexo-gênero, como ficou conhecido no Brasil, tinha como objetivo separar os dois diferentes níveis, o biológico e o social. Falei para vocês, né? O sexo é o biológico, tá? E o gênero, ele seria o que é construído? Muito bem, socialmente. Presente na noção de papéis sexual. Nós falamos sobre esses papéis também, né? Então, segundo Rubin, de 1975, o sistema de sexo-gênero é um conjunto, olha só a definição de Rubin, é um conjunto de arranjos por meio do qual a sociedade transforma o sexo biológico em produto da atividade humana e no qual as necessidades do sexo e da sexualidade são satisfeitas. O principal desses arranjos correlaciona a divisão sexual do trabalho com a organização nuclear da família. Ele opera criando uma oposição e, ao mesmo tempo, uma complementaridade entre os sexos e fazendo com que essa oposição e complementaridade sejam reconhecidas como condições necessárias para a vida em sociedade. Então, essa definição é muito aceita. Eu espero que vocês tenham entendido cada palavra que eu falei dessa definição da antropóloga Rubin, tá? Continuando falando sobre Rubin, olha, na visão de Rubin, segundo Rubin e para Rubin, tá? A instituição do parentesco e simultaneamente da cultura constituem o locus da opressão feminina e da opressão a outras minorias sexuais. Tá? Ela foi influenciada também pela teoria marxista, lá vem Marx,
e ele sempre vem, ele sempre está presente, né? A autora acredita que, como fruto da atividade humana, tais fontes de opressão podem ser enfrentadas com a luta política. Marx, sempre político. Essa luta política na visão de Rubem, influenciada por Marx, acredita que através da política a gente pode conseguir diminuir essas desigualdades, certo? Então, essa opressão, no caso, essa opressão que a gente vive, a mulher, e de toda forma, não só a mulher, não é? Quem que é oprimido também, bastante oprimido socialmente. Não só a mulher, mas outras formas de sexualidades. Então, voltando a gente vai e volta, porque sempre dá um gancho. E é muito importante lembrar que existiram ondas feministas. Primeira onda, segunda onda, terceira onda feminista. Por quê? Porque na primeira foram mulheres. Lembra a primeira que eu falei? No caso, seria aquela que as mulheres foram enganadas pelos homens. Olha, vai e volta os homens enganando as mulheres, né? Vocês são demais, hein, pessoal? Mas, deixando a brincadeira de lado, essas mulheres aquelas da Revolução Francesa e Americana, que estavam na linha de frente e não obtiveram os direitos que mereciam, elas eram mulheres brancas, tá? E a primeira onda feminista foi de mulheres europeias, brancas europeias, tá? Então, depois disso, o que foi que se percebeu na segunda onda? As mulheres negras, elas perceberam que ainda era mais difícil de se viver na sociedade sendo mulher e negra, tá? Então, foi uma outra vertente do feminismo, porque além de ser oprimida pela sua condição de mulher, também era pela sua cor. As mulheres negras não eram tratadas como as mulheres brancas, não é? E teve um discurso que eu me emociono muito e eu vou disponibilizá-lo, estou procurando direitinho para disponibilizar para vocês, de uma mulher que ela mudou tudo. A gente pode mudar, é legal, né? A gente pode mudar a história com um discurso em que faça outras pessoas refletirem. Isso é muito importante. Fazer outra pessoa refletir e refletir também sobre a nossa condição na sociedade. Essa mulher com um discurso absolutamente maravilhoso se questionou por que ela era tratada de forma diferente, tá? E aí entramos na vertente das mulheres negras, tá? E depois teve o feminismo também para a luta entre mulheres lésbicas, tá? A luta para a defesa das diversas sexualidades, trans, enfim, as diversas sexualidades. Bom, e agora vamos falar um pouquinho sobre gênero no plural. Por quê? Porque a gente pode pensar naquela questão, gênero feminino e gênero masculino. Mas, por favor, o mundo é enorme, as pessoas são diferentes, cada uma cabeça é um mundo. Somos repletos disso, de atividade, de
de diferenças. Isso é incrível. Devemos ter todos o mesmo direito, segundo a Constituição, não é? No artigo 5, todos são iguais perante a lei. Artigo 5 da Constituição. Ei, será mesmo, hein? Que a gente é igual perante a lei? Será? A gente dá uma googlada aí pra gente ver que isso é meio... Tá complicado aí, viu? Dá uma googlada aí pra ver. Então, gêneros no plural. Novas discussões sobre o conceito de gênero vêm sendo elaborados pelas teorias construtivistas, olha só, a partir dos anos 90. Adoro os anos 90. Por meio de estudos que enfocam homossexualidade e transexualidade. Homossexualidade e transexualidade. Lá vem mais polêmica, né? Essa discussão tem como foco central a desnaturalização da oposição masculino-feminino, que permeia os estudos de gênero realizados até então. Em grande medida, as ideias apresentadas até aqui consideram que, apesar da variabilidade que é associada ao gênero, essa noção permanece fixa à ideia de uma natureza biológica, gente, que é essencialmente binária. Tá? A nossa natureza é binária. Que ser binário, ou é homem ou é mulher. Na prática é assim? Gente, não é assim, né? Diante disso, muitas autoras feministas propuseram uma série de revisões na forma de definir gênero, principalmente na contribuição vinda de outros campos de estudo sobre raça e etnia, sexualidade e diferenças culturais. Nesse sentido, a gente começa aqui a problematizar a unicidade do sujeito mulher, tomando como referente para a teoria feminista, tá? Bom, no final desse capítulo, todo final do capítulo ele tem uma indicação cultural e eu acho maravilhoso. Quando você tem um livro ou mesmo um vídeo na internet que a gente assiste tem mais indicações e mais indicações. Eu adoro indicações. Me indiquem coisas. E eu indico coisas também, gosto de indicar coisas. Gosto de indicar música, né? Mas eu indico vídeos também, eu indico tudo, eu indico. Vamos indicar. E eu vou indicar agora o que o livro me indicou e eu fui lá, ó, e dei o meu joinha lá já. Que é o filme Transamérica e a gente pode encontrar ele no YouTube. Esse filme é de 2005. Ele é de 2005 e é muito bom para você entender mais sobre essa relação de gênero, tá? É um homem, não vou dar spoiler. Fique tranquilo. Um homem trans. Homem trans é o quê? Ele nasceu homem, tá? Seu sexo biológico, ele tem um pênis e ele quer fazer uma mudança de sexo. Antes de fazer essa mudança de sexo, ele descobre uma coisa, tá? Ele descobre que tem um filho. E essa jornada é muito, muito legal, esse filme é incrível. Outro filme que eu super indico, que não tinha na indicação desse livro, mas eu indico pra você, é Meninos Não Choram, que eu indico pra todo mundo mesmo, tá? Nesse caso, nós temos o oposto. É uma mulher que ela tá fazendo a transição. Na realidade, nasceu sexo feminino e ela não se vê como uma menina. Ela é um menino, ele é um menino. E o que é interessantíssimo, mesmo nesse filme, é que ele é baseado em um fato real, tá? Ele é baseado em fatos reais, mesmo. Esse filme, ele me emociona demais, sempre. E se você tiver estômago, é um ótimo filme e é bom pra você ver o que realmente acontece
sabe? Porque às vezes a gente tá alheio, porque a gente vive numa bolha e a gente acha que certas coisas não acontecem, mas elas acontecem. Então eu indico esse filme para você saber mais sobre a transexualidade também, tá? Esse caso é de Meninos Não Choram, ele é um homem trans, tá? E lá tem diversas coisas que você pode retirar disso. O preconceito, tá? Como funciona a cabeça de uma pessoa que não se identifica com o corpo em que nasceu. É uma coisa muito importante também, que assim, voltando a falar das feministas, que elas são tão mal vistas na sociedade, né? E é uma pena muito grande, porque foi através de movimentos feministas, através dessas mulheres que morreram no passado, que deram a sua vida pela causa, que a gente hoje pode votar, que a gente hoje tem voz, que a gente hoje pode fazer um textinho no Facebook e falar o que tá errado. Mas o problema é que ainda tem muita coisa errada, né? Tudo tá errado ainda. E aí a gente vê, quando a gente liga o jornal, todo dia um companheiro mata a mulher por motivos diversos. Não tem um motivo certo. Mas a realidade, o maior motivo seria o quê? Fulano não aceitou o fim do relacionamento, não é? Porque a mulher, ela é vista como posse. Somos a posse daquele que a gente disse sim um dia na igreja ou simplesmente morou junto com ele. Então, a mulher não é vista como um ser humano, mas como um produto, como uma coisa que, se você decide morar com ela, casar com ela, então aquela coisa, ela é sua. Então você tem todo o direito do mundo de fazer o que quiser com ela. É muito importante que alguém se importe, tá? É importantíssimo. E eu quero ler esse extrato do livro também, sobre gênero e violência. Eu não estou seguindo todos os tópicos do livro, até porque eu tenho esse livro como um livro base, mas eu não estou fazendo uso de todos os tópicos do livro direitinho e bonitinho, não. Mas para os que se interessarem, eu posso emprestar o livro, aí a gente vai fazendo um rodízio de livros, assim, quando um terminar, a gente empresta para o outro, porque esse livro é maravilhoso, assim, é um dos livros que eu mais gostei do meu material recebido da Uninter. Não é o único que eu gosto, o material que eu recebi da Uninter é maravilhoso, perfeito, incrível. Adoro a editora Intersaberes, mas esse livro em especial, ele mexe comigo, porque ele fala sobre coisas do meu interesse desde muito tempo, que eu queria realmente me aprofundar, eu queria realmente saber mais. E os outros também, tá? Meus livros de pedagogia são maravilhosos, tá? Mas eu não posso emprestar todos. Se cuidarem muito bem do meu livro, eu empresto a vocês. Eu quero tirar um pouquinho desse extrato aqui pra falar pra vocês em relação ao que eu tava falando antes, tá? Gênero e violência. Entre os temas que impulsionaram o debate brasileiro sobre gênero, iniciaremos com a questão da violência, em especial a violência doméstica, que eu estava falando agora há pouco, que eu estou me adiantando simplesmente. Esse tema é emblemático, e como, né, pessoal? Para as primeiras reflexões sobre a condição de opressão da mulher, porque servia como uma espécie de comprovação
tanto da rebeldia das mulheres em relação às normas sociais que as oprimiam, quanto às atuações dos homens como algozes diante das situações em que seu poder fosse questionado. A maior parte dos escritos sobre violência de gênero aborda a questão da violência doméstica. Já falamos sobre violência doméstica. Eu quero muito que vocês possam dar esse feedback sobre a violência doméstica, por favor. Sobre o vídeo todo, sobre todos os assuntos que a gente tratou aqui. Mas se vocês tiverem depoimento, se você tiver alguma coisa para acrescentar, vai ser muito legal, tá? E a gente pode ver. E eu posso trazer nos próximos vídeos, né? Os questionamentos, os depoimentos. Seria bem interessante. Tais estudos foram extremamente significativos para a consolidação de um campo de estudo sobre as mulheres e as condições de opressão feminina no Brasil. Eu vou para as palavras de outra antropóloga, tá? Maria Filomena Gregori. Então, nas palavras exatas de Gregori, do ano que eu nasci, 1989, página 166. Existe alguma coisa que recorta a situação de violência contra a mulher que não está sendo considerada quando ela é lida apenas como ação criminosa e que exige punição. Olha que interessante, eu vou de novo. Existe alguma coisa que recorta a situação de violência contra a mulher que não está sendo considerada quando ela é lida apenas como ação criminosa e que exige punição. A leitura reafirma a dualidade agressor-vítima, tá? Essa leitura afirma isso. As cenas em que os personagens se veem envolvidos e que culminam em agressões estão sujeitas a inúmeras motivações. Disposições conflitivas de papéis cujos desempenhos esperados não são cumpridos. Disposições psicológicas, tais como esperar do parceiro certas condutas e inconscientemente provocá-las. Jogos eróticos, etc. Então, é muito mais complexo do que parece ser, né? Muito mais complexo. São N razões, X razões. E é muito complicado quando envolve tudo que envolve essa temática de violência contra a mulher, achar o X da questão, sabe? Achar o que fazer, mas refletir sobre isso é um começo. Para essa autora, as cenas de violência envolvem uma atuação da mulher na produção de si como um não sujeito. Gente, eu falei o quê? Um pouquinho antes. Que a mulher não é um ser humano, eu até falei assim, né? Mas ela é um não sujeito, né? Como se ela fosse um objeto submisso e objeto de agressões. Agora, por favor, isso não significa culpar a vítima. Não é isso que a autora propõe e deveria estar em letras garrafais. Não culpar a vítima. Ou muito menos justificar esse tipo de agressão, mas sim entender o contexto no qual a violência de gênero se desenrola. É isso que a gente precisa entender, essa questão. Onde está o X aí? Onde está o X desse negócio aí? É isso aí que a gente tem que ver, tá?
onde está o X da questão. E para a gente saber, a gente precisa refletir. A gente precisa pesquisar. A gente precisa ler e ler muito. Se inteirar, porque esse problema, ele não é da tua vizinha que apanha do marido, não. Ele não é só dela, não. Ele não é possivelmente da sua mãe que sofreu ou sofre agressão. Esse problema é seu, esse problema é meu, esse problema é social e a gente vive nessa sociedade. Então, por favor, tome esse problema pra você. Não dá pra ligar a TV e ver aqueles caras falando: e mais uma mulher morreu hoje vítima de feminicídio. E falando sobre feminicídio, a gente já entra em outra questão. Que eu vejo... a internet é ótimo, né? A rede social é boa, mas às vezes é uma desgraça. Sabe por que é uma desgraça? Porque a gente se depara com cada tipo de gente, que eu vou te contar uma coisa. Você não sabe o que dizer, porque você não sabe, dá vontade de, não vou nem dizer de quê. Mas eu sempre procuro ser gentil, né? Às vezes nem merece, viu? Mas eu já vi muita gente, homens em sua maioria, falando que o feminicídio é um absurdo, porque ele também é um homicídio, porque, sabe, sempre tentando minimizar as coisas, sempre. E em relação a leis, eu vou ler esse extrato aqui. As ações de intervenção social diante das situações de violência também podem ser pensadas por meio dessas posições. Havendo, por um lado, iniciativas legais de penalização das situações de violência como uma ação criminosa e, por outro, a criação de estratégias cotidianas de enfrentamento à violência, né? O sancionamento da Lei Maria da Penha, que foi em 2006, é um exemplo da primeira tendência, que possibilita que os agressores sejam presos em flagrante, tem um mandado de prisão, tem aquele decreto tem aquela medida protetiva, né, que você pode obter de tantos metros, né? Em relação depois desses estudos, tiveram uns estudos sobre as masculinidades também. Como eu falei pra vocês, uma sociedade machista, ela não dificulta a vida somente de mulheres, tá? Mas dos homens também. Isso não é bom pra ninguém. Esses papéis que a gente precisa desempenhar na sociedade. E o outro dizer que a sociedade dizer que você tem que fazer ou não, que se você se comportar de uma forma diferente, você é recriminado por isso. E isso não é bom pra ninguém, tá? Então, por hoje é só. Até o nosso próximo encontro. Tá sendo muito bom falar sobre esses assuntos com vocês. Eu gostaria muito que vocês emitissem opiniões e a gente pudesse fazer uma troca muito bacana de experiência e de conhecimento, que eu sei que vocês têm muito conhecimento para passar para mim também, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô me esforçando para ser entendida. Eu espero que dê realmente para compreender as coisas que eu tenho passado para vocês, que essa é a ideia. Essa é a finalidade, né? A real finalidade de se promover um curso de extensão. Até a próxima, então.